Sonho, queridos jovens, que na Jornada Mundial da Juventude posseis experimentar novamente a alegria do encontro com Deus e com os irmãos e as irmãs. Depois de um prolongado período de distanciamento e separação, reencontraremos juntos, em Lisboa, com a ajuda de Deus, a alegria do abraço fraterno entre os povos e entre as gerações, o abraço da reconciliação e da paz, o abraço de uma nova fraternidade missionária. O sonho é do Papa Francisco, que projeta a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em Lisboa, de 1 a 6 de agosto, como uma oportunidade de abraço, de construção da fraternidade, da paz. No Panamá, em 2019, o Papa desafiou os jovens à ação, ao barulho, à desinstalação, ao sonho. E é com cada jovem que Francisco quer construir um mundo novo, num convite claro a que a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 seja um novo começo. Espero e creio fortemente que a experiência que muitos de vós ireis viver em Lisboa no mês de agosto do próximo ano representará um novo começo para vós jovens e, convosco, para toda a humanidade. Na mensagem para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco aponta para este horizonte, para um objetivo que tem muitas etapas. Uma acontece na jornada vivida no dia de Cristo Rei, em cada diocese, tendo por horizonte o encontro que vai acontecer em Lisboa em agosto de 2023. No dia de Cristo Rei, na celebração da Jornada da Juventude, dioceses, movimentos, grupos mais diversos encontram um ponto de apoio para relançar o caminho até Lisboa, no verão de 2023, entre nós e em todo o mundo. É o caso do Brasil. Quando uma delegação da organização da JMJ Lisboa 2023 partiu para o Brasil para convidar pessoalmente os jovens brasileiros a peregrinarem até Portugal, encontrou uma mobilização generalizada da juventude nas várias geografias do país. E também entre os grupos que procuram dar relevo a todos os jovens de todas as condições, de todas as margens. É o caso, por exemplo, dos jovens que passam pela Fazenda da Esperança, um projeto que ajuda na recuperação de dependências químicas com uma metodologia que não coloca de lado a dimensão religiosa presente em cada pessoa. O nosso ponto de encontro foi em Guaratinguetá, numa das 100 fazendas que existem por todo o país. Na Fazenda da Esperança, nós ajudamos a recuperação de jovens com dependência química. Então, eles vêm para uma das nossas casas e participam um ano, vivem conosco um ano, com trabalho, espiritualidade e convivência. E tendo um encontro com a Palavra de Deus, com o Evangelho, muitos começam uma vida nova realmente e depois se tornam até voluntários para ajudar outros jovens também na recuperação das drogas. O padre Fabiano é missionário na Fazenda da Esperança, Pedrinhas, em Guaratinguetá, a que o Papa Bento XVI visitou em 2007. E é em diálogo com os jovens em recuperação, após um jogo de futebol numa tarde de domingo, entre o relato e o bom ambiente que o desporto sempre gera, que coloca cada utente a falar do projeto de recuperação, dos resultados positivos que decorrem da presença neste espaço e da metodologia que propõe. Uma possibilidade para voltar ao que cada um era quando criança, capaz de fazer golo de chinelo. Estamos aqui direto da Fazenda da Esperança, terminando o jogo hoje, no domingo à tarde, os jovens se divertindo. E disseram que esse foi o artilheiro que fez mais gols hoje. Então eu queria saber aí qual é a emoção de jogar futebol e a diferença de jogar futebol com essa turma aqui na Fazenda, nesse ano da recuperação, nesse clima cristão. O que representa para você esse momento de esporte também durante a sua recuperação? Esse momento representa a restauração, né?
porque outra hora nós estávamos longe do esporte, né? E através das duas equipes que fizeram um futebol maravilhoso, nós conseguimos aí retribuir a toda esta equipe maravilhosa, gols imensos, lindos, né? E a torcida que sempre nos apoia, um abraço total, forte abraço. O futebol é como uma vida para nós, né? Porque lá fora, nós estava lá no mundo da drogadição, né? Aí aqui nós pode ter uma oportunidade de voltar ao que nós era como criança, né? Jogava bola no campinho, na rua, fazia gol de chinelo. Nós se divertia muito, né? E aqui nós está voltando a ter nossos pulmões de volta, né? Porque com a drogadição nós conseguia correr só metade da quadra, agora nós conseguimos correr o campo inteiro. Entendeu? Fiz 5 gols aí pro nosso time aí, a torcida toda agradece, mas é isso aí, cara. Eu não entro no campo sem fazer meu gol, porque é como se chama, né? Doutor Estranho na área. Hoje disseram que você foi o melhor goleiro de tudo. E qual a mensagem que você tem para deixar aí para os seus fãs? A vida faz a gente tentar conquistar coisas novas e a coisa mais maravilhosa é ter as pessoas assim olhando a gente como uma família aqui, ó. São tantos jogadores aqui, ó, que nenhum deles eu conhecia. Agora, para mim, eu conheço eles faz tempo, tipo como meus amigos, meus irmãos, e eu falo, tudo na vida tem conserto, e eu tô me conquistando e consertando também. Deus abençoe para vocês. Uou! Muito obrigado! O ambiente que define a Fazenda da Esperança, o mesmo que se quer mostrar na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023. Já estiveram no Panamá e preparam-se para rumar a Lisboa. A Fazenda é uma parte da igreja, então nós precisamos participar para ver realmente essa questão da igreja como nós, como parte da igreja, e esse serviço que faz a juventude, a Fazenda da Esperança. Então é muito bom ver também outras expressões e mostrar essa nossa expressão de catolicidade também para a igreja toda. A Fazenda da Esperança Pedrinhas é um espaço de encontros. A tenda que a igreja sugere acolhe jovens à recuperação e quem por aqui passa e depara-se com uma padaria, uma confeitaria, o talho e muitos ambientes de convívio e encontro para diferentes grupos da Igreja Católica e também para quem passa no circuito religioso Aparecida, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista. Um percurso que inclui uma das muitas Fazendas da Esperança. Hoje são 160 fazendas no mundo todo, em 25 países. No Brasil são cerca de 100 e mais 60 fazendas em mais 24 países. Incluindo Portugal, não é? Sim, em Portugal nós temos uma fazenda na Diocese de Guarda e nós também queremos visitar essa fazenda durante a jornada. A expectativa é de levar pelo menos 100 voluntários aqui do Brasil, né? E seja um momento realmente de fortalecimento grande de fé, como já foi a nossa participação na outra jornada também. Mas vão participar também jovens que estão aqui neste processo de recuperação? Não, de recuperação ainda não. São os que já terminaram o seu ano de recuperação e já permanecem nas comunidades como voluntários, pelo menos durante um ano, né? Depois de um ano de voluntariado, podem participar da jornada também. Este foi o momento final de uma missa presidida por Dom Américo Aguiar, com jovens e adultos e suas famílias, numa Fazenda da Esperança, que tem uma particularidade. Paredes meias com a igreja da Fazenda da Esperança está um convento de clausura das Irmãs Clarissas, que pela oração se associam a processos de recuperação dos jovens que por aqui passam e nos momentos celebrativos não escondem convicções e também uma forma expressiva de participar nas celebrações. De facto, deve-nos fazer pensar. É óbvio que o modo de celebrar de cada país, de cada nação, de cada povo, tem a ver com a sua cultura, tem a ver com o seu modo de ser. Mas nós notamos que nas respostas, nos cânticos, no silêncio e nos gestos, é tudo feito com mais sublinhado, não é? E isso eu gostava que contagiasse também os jovens do mundo inteiro que estarão em Lisboa.
O convite foi reafirmado em muitas geografias do país continental, que é o Brasil, também na Igreja do Senhor do Bonfim, na Bahia. O local onde se pedem desejos ao mesmo tempo que se atam nós de tantas fitas e também onde se encontra a placa que faz memória da presença do Papa São João Paulo II, que rezou diante do altar desta igreja. E uma outra que evoca a presença do antigo bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins, em 1995. Porque em Setúbal está a Capela do Senhor do Bonfim, que estará na origem desta aqui no Brasil. Fiquei surpreendido por uma placa que evoca aqui a presença de Dom Manuel Martins, saudoso bispo de Setúbal, porque não sabia, o Teodósio de Faria, lá no século XVIII, 1745, traz essa devoção do Senhor do Bonfim, de Setúbal, e olha, quem diria, cá estamos nós também para dar graças a Deus por isso e para testemunharmos a nossa fé, que trouxemos e agora eles a fortalecem com a alegria de quem acolhe aqueles que chegam, como nós tivemos essa possibilidade. Na grande São Paulo, o ponto de encontro foi com um franciscano que luta pelo acesso à educação dos negros, afro-brasileiros, indígenas e quilombolas. A palavra quilombola refere-se àquelas pessoas que no tempo da escravidão, do período colonial brasileiro, essas pessoas negras que vieram escravizadas para o Brasil, elas fizeram a revolução na fazenda que elas eram escravas e foram na madrugada, morro acima, em um lugar de difícil acesso, e lá construíram pequenas aldeias no modelo africano. São mais de 5.000 quilombos no Brasil. 5.000 aldeias no estilo africano, e eles vivem com muita simplicidade, mas com muita autenticidade cristã. Entre iniciativas legislativas que garantam o acesso ao ensino universitário, assim como a colocação no mercado de trabalho, a par de todos os outros cidadãos, a possibilidade de participar numa Jornada Mundial da Juventude. Vamos levar um grupo de quilombolas, afro-brasileiros e indígenas para participar do Encontro Mundial da Juventude, que vai ser em Portugal. Ora, a gente conclama a todas as dioceses do Brasil que façam um bom trabalho, e cada diocese selecione excelentes jovens e faça um investimento bom para levar a juventude para esse crescimento espiritual. Um grupo a juntar à grande delegação que o Brasil quer constituir. Nós queremos que o Brasil leve a maior delegação para o Encontro Mundial da Juventude, por dois motivos. Primeiro, porque é uma maneira de recuperar a juventude para esse processo de reino de Deus, que tanto é importante para todos nós. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós temos uma dívida com Portugal a nível de melhorar e entrelaçar as amizades, as partilhas e a solidariedade. Olha que bacana seria se houvesse um plano onde jovens negros, jovens indígenas, jovens quilombola fossem estudar em Portugal com bolsa de estudo, e jovens portugueses pobres viessem estudar no Brasil também com bolsa de estudo. Projetos que podem ser ativados com a realização da Jornada Mundial da Juventude, assim como muitos outros, nomeadamente os que se prendem com a descoberta vocacional. No estado do Pará, em Belém, encontramos a Faculdade Católica, onde é possível frequentar os cursos de Filosofia e Teologia. E também por aqui a vontade de participar na JMJ Lisboa 2023 é clara. Nós estamos nos organizando aqui no nosso seminário, de modo geral, para termos uma presença nesse grande evento da igreja. E para nós seminaristas é fundamental ter essa presença, essa participação em eventos grandes na nossa igreja, porque assim, além de sermos seminaristas, somos jovens, jovens em formação para sermos futuros sacerdotes, e nos envolver com outros jovens, partilhar experiências, conhecer novas histórias, outros lugares, e tudo isso ao redor do nosso Papa, é certamente uma oportunidade muito grande. E para nós ainda mais, digamos assim, mais fácil pelo fato de ser em Portugal, nosso país irmão, digamos assim, do nosso mesmo idioma. Então isso também é mais um motivo para nos incentivar e querer participar também nesse grande evento. A jornada que vai acontecer em Lisboa foi apresentada a esta comunidade académica, aos seminaristas, a jovens que estão em contacto permanente com outros jovens.
Nós lidamos com a juventude em nossa realidade pastoral, né, todos os fins de semana. Né? Como seminaristas, temos grupos de jovens que nós acompanhamos nas nossas paróquias de origem, paróquias de pastoral. E nossa missão, posso dizer assim, que é principalmente alcançar o coração desses jovens. Aqui na Arquidiocese nós temos vários eventos que promovem justamente esse alcance do jovem, e ter a possibilidade de participar de um evento como esse, experimentar aquela graça de estar nesse evento, comungar, né, com a igreja, e trazer os frutos dessa experiência para os nossos jovens aqui na nossa realidade amazônica, certamente é mais um incentivo também para que nós possamos participar de um evento como esse. Um dos estudantes, que é seminarista e deseja participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, é de uma comunidade ribeirinha do rio Amazónia, na ilha de Marajó. Marajó, ele é na verdade um arquipélago, né? Então os municípios que pertencem a essa região, eles são insulares, né? Então, portanto, a ligação com o continente, com Belém no caso, é apenas por via fluvial, através de barco ou de avião, né? Mas o mais comum, a maioria das pessoas que residem nessa região chegam lá através de barco, transporte fluvial. E dependendo do município, a duração da viagem varia, né? Por exemplo, o município onde eu nasci, a duração da viagem é de 4 a 6 horas de viagem, né? Locais onde a preservação da cultura e da terra é uma prioridade. Existe uma região do Marajó em que existem muitas fazendas, né? E por causa das fazendas há o desmatamento, né? Há o avanço sobre muitas áreas, né? Inclusive existe uma área do Marajó que é disputada entre uma comunidade tradicional e um fazendeiro, né? Porém, outro tipo de atividade econômica ainda não é muito comum, né? A questão da indústria não é muito comum. Tanto é que a economia dos municípios gira basicamente em torno do comércio, do extrativismo e do funcionalismo público, né? Os funcionários, no caso das prefeituras ou funcionários estaduais. E foi nesta região, na Diocese de Ponta de Pedras, que nasceu a vocação sacerdotal. O chamado vocacional se deu basicamente a partir de uma observação dessa realidade, né, da nossa igreja local. No Marajó existem 2 igrejas particulares, né? A Prelazia do Marajó e a Diocese de Ponta de Pedras, que é a qual eu pertenço, né? E a nossa região ela é muito carente ainda de atendimento eclesial, né? Existem muitas comunidades, as comunidades são distantes, né? E daí se vê a importância de termos mais vocações, né? Vocações sacerdotais para que possam atender, né? Quanto mais vocações, melhor. No passado, essa situação já foi muito mais difícil, né? Tínhamos bem menos sacerdotes, religiosas, leigos comprometidos para fazer esse trabalho, né? Hoje já melhorou um pouco, né? Mas ainda há o que melhorar, né? Participar na JMJ é uma possibilidade de mostrar uma cultura, uma região onde o catolicismo adquire um rosto. É um encontro em que a Igreja Católica toda, né, com todos os seus rostos, com a multiplicidade das suas expressões, se encontra, né? E da nossa região também, né, é um rosto da Igreja Católica, né? O rosto ribeirinho, o rosto amazônico, né? E é importante também que as pessoas de outros locais conheçam, né? Daí a importância que os nossos jovens da nossa região participem, né? Para ter esse contato com as outras expressões da Igreja Católica também, né? Seria essa, digamos assim, uma vitrine para o mundo, né? De ver como nós somos, né? Mostraria não só a realidade marajoara, mas a realidade amazônica em geral, né? Por exemplo, a própria Amazônia, ela não é uma realidade homogênea, né? Mas é heterogênea, existem muitas expressões, né? A expressão indígena, a expressão ribeirinha, a expressão quilombola. Por exemplo, no nosso arquipélago do Marajó, não existem mais comunidades indígenas, né? Elas foram extintas, né? Mas existem em várias outras regiões da Amazônia, né? Então, a Amazônia ela é formada por muitos rostos, né? E seria uma oportunidade realmente de tornar visível isso para o mundo. E foi numa comunidade da Amazónia que nos deparamos com outro projeto, outro plano para a JMJ Lisboa 2023, em Benevides, também no estado do Pará. Na capital, em Belém, encontramos Margarida Freitas, uma portuguesa do Movimentos Focolares, que está na cidadela amazónica de Benevides há 6 anos. Na comunidade local, foi crescendo o projeto de evangelizar através da música, da representação. E sucederam-se, com sucesso, musicais. Uma experiência que os jovens querem trazer para o palco da JMJ em torno de um tema que é histórico para a cidade. Benevides é uma cidade que teve a primazia na abolição da escravatura. No Brasil. E então, ela é conhecida pelo berço da liberdade. Pensamos em montar um musical precisamente sobre a abolição da escravatura.
de Benevides e escrevemos um projeto, fizemos um projeto para apresentar para ela esse musical, de forma que a gente o apresente na cidade de Benevides, mas também em Lisboa. E agora a gente está com um grande desejo de levar o nosso musical para Lisboa, ano que vem, né? E nós estamos contando com a ajuda de várias pessoas aqui da nossa região, de alguns prefeitos, alguns empresários. A gente fez um portfólio para apresentar, né, a nossa proposta de levar esse musical, essa arte, né, para outro país, né, e outras pessoas. E o desejo é sempre levar essa evangelização pela arte pelo mundo inteiro, né? Um musical que começou numa paróquia, ele foi crescendo de uma proporção tão bonita e tão grande que vai ser apresentado, se Deus quiser, em Portugal, em Lisboa. Um musical para cantar a liberdade da escravatura e também de outras escravaturas que possam marcar a região. A ideia é a gente levar essa bela história, né, que é a libertação dos escravos em Benevides, para todo o Brasil e para todo o mundo através de Lisboa também, né, pela JMJ. Vendo que a gente vai estar num evento que é mundial, tem várias pessoas e aonde a gente for convidado, nas praças, nos teatros, a gente pretende cantar. Um novo projeto, também com música e comunicação das mensagens através da arte, da representação. Estamos no berço da comunidade Shalom, Shalom da Paz. Há 40 anos, nascia esta comunidade onde leigos, casais, consagrados ou padres vivem a vocação cristã e missionária de forma comprometida. No centro, Jesus Cristo. Nós tivemos aquela inspiração do Senhor no início de criarmos um lugar, um espaço, para poder alcançar os jovens mais distantes de Cristo, mais distantes da igreja. A inspiração foi uma lanchonete para evangelizar. E aí os jovens começaram a vir, uma lanchonete parecida com todas as outras, mas diferente, porque ao mesmo tempo atrás uma capela com o Santíssimo Sacramento, um espaço para nós testemunharmos a nossa fé. E os jovens começaram a vir, começaram a fazer sua experiência, foram trazendo outros jovens e o milagre aconteceu, né? Na origem desta comunidade está a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, em 1980. Quando o Papa São João Paulo II visitou o Brasil, o nosso arcebispo de Fortaleza, à época cardeal Dom Aloysio Lochaide, me pediu para eu dar um presente ao Papa. E eu fiquei muito feliz, né? Mas eu disse, que presente é que eu devo dar, Dom Aloysio? Ele disse, não, você é que deve escolher. Aí eu fiquei assustado. Porque um jovem, na época de 20 anos, podia dar de presente ao Papa. Me pus em oração e ficou claro para mim. Eu não podia dar nada menos do que tudo que eu tinha recebido. E ali, naquele momento, eu escrevi uma carta onde eu ofertava a minha vida e a minha juventude para evangelizar os jovens. A carta foi entregue ao Papa e 2 anos depois começava a comunidade, neste local, um centro de evangelização. Depois de se difundir no Brasil, está agora em 30 países. Mas o que é que nós queremos, na verdade? Não é dizer assim, a comunidade cresceu, a comunidade... Não, nós recebemos um dom, nós recebemos uma graça, nós recebemos um carisma e queremos colocar a serviço da igreja em favor da evangelização dos povos. E a Jornada Mundial da Juventude é uma ocasião para essa evangelização. Por isso, a comunidade Shalom ajuda na preparação e olha a JMJ como ocasião de encontro entre jovens. Mas esses jovens que muitas vezes têm uma caminhada de fé ou simplesmente não têm uma caminhada de fé, mas chegam numa Jornada Mundial da Juventude e encontram outros jovens cheios de alegria, cheios de fé, mostrando a alegria de ser cristão, mostrando a felicidade de ter uma família que é a igreja, vendo esse sorriso, essa fé contagiante. Esses jovens são tocados profundamente. E a igreja também se renova. É também um dom para a igreja, é um dom para os jovens e é um dom para a igreja, porque a igreja é rejuvenescida. E rejuvenescida pelos jovens, ela se torna cada vez mais essa testemunha alegre de Jesus Cristo. Então as jornadas são um dom irrenunciável para a igreja hoje. Projetos em caminho rumo à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Partem de diferentes contextos e a partir de várias experiências de grupo. Estes do Brasil e muitos mais de todo o mundo. O ponto de encontro será Portugal no verão de 2023.